Jesus, nós cremos no Teu poder, acreditamos que o Senhor pode nos ajudar, Pai, através da Sua palavra, nos direcionar, nos guiar, para que nós possamos alcançar a salvação, mas também, Deus, para que aqui nessa terra nós possamos tomar a decisão, para que possamos seguir o caminho que deve ser seguido, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer, meu Deus, o retorno que nós esperamos. E quando nós andamos na Tua direção, não pode ser diferente, Pai. Te agradecemos, muito obrigado, e te pedimos, venha nos instruir por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Oh, graças a Deus! Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Pessoal, minha voz está falhando, mas eu acho que está saindo o som aí da minha voz, né? Eu fui no monte da oração, estava muito frio, mas eu vou voltar no monte novamente e vou estar orando por todos os senhores, no nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer. Já se prepara para o Senhor glorificar o nome de Jesus e também para o Senhor enviar o seu testemunho para o 19994471400. Esse é o WhatsApp do pastor Jefferson Santos. Você também pode enviar o seu pedido de oração, que eu vou ter o prazer de orar pelo Senhor, de orar pela senhora. Bom, essa semana eu estou orando pela vida financeira, eu estou orando para que Deus venha abrir as portas, eu estou orando para que você tenha o sucesso financeiro, à luz da palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus, nós podemos observar que Deus supriu a necessidade dos seus, né? Lá no deserto, quando o povo não tinha o que comer, Deus mandou o alimento do céu, né? Que a Bíblia diz que era o maná, e Deus foi o provedor. Todos os dias de manhã tinha ali o alimento para aquelas pessoas. Elas tinham que agir pela fé, não podiam guardar, elas podiam comer à vontade, mas não podiam guardar. Alguns não tiveram tanta fé, acharam que deveriam estocar e se estragou. Nunca faça isso, sempre viva pela fé. Ande por fé e todos os dias o milagre, a provisão de Deus vai se manifestar na sua vida, no nome de Jesus. Por falar em fé, eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 Reis, capítulo número 4, que fala de uma mulher que estava endividada, que estava cheio de dívida. Capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, começa assim as Sagradas Escrituras. Olha, vamos ler? Diz lá: uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então esta mulher está falando que ela está com um problema, e o problema dela é a dívida. Ela está endividada, ela havia perdido o marido dela e havia uma dívida ali. Bom, a palavra de Deus não revela, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós podemos fazer essa reflexão hoje. Nós podemos fazer essa reflexão. Você pode fazer essa reflexão. Ela estava endividada. Por quê? A palavra de Deus não revela, mas hoje nós podemos refletir. Por que eu estou endividado? Por que eu estou no vermelho? Você deve se perguntar o que aconteceu, ou o que está acontecendo. Por que eu estou caindo como se eu estivesse caindo num abismo, e esse abismo eu só estou caindo. Por que eu estou caindo? Você deve se perguntar, você deve se questionar, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. O marido dela era um servo de Deus, era um homem de Deus, mas presta atenção, mesmo assim ele estava com um problema. Tudo bem que ele já havia partido, mas a esposa herdou um problema que já era existente. Nunca deixa isso acontecer. Mesmo eu sendo um servo de Deus, se eu não me questionar, se eu não me interrogar o porquê disso, o porquê daquilo, eu posso me complicar. Muitas vezes nós sempre oramos: Deus me prospera, dá, eu quero, eu preciso, mas poxa vida, será que Deus não está ouvindo a minha oração?
Será que Deus não tem me prosperado? Porém, eu talvez não esteja abrindo os meus olhos para o outro lado do descontrole, para o outro lado que não tem uma conduta, que não sabe se comportar mediante as situações. Eu preciso me questionar: por que eu estou endividado? Por que eu estou no vermelho? Eu entendo que é o primeiro princípio para você poder sair dessa situação. O que aconteceu? Não é assim? Aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? É a pergunta que todos nós fazemos quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E aí nós identificamos aquele erro, vamos lá e nos consertamos. Financeiramente falando é a mesma coisa. Deixa marcado que eu vou voltar aí, se você me acompanha, está me acompanhando, vamos lá em Jonas capítulo 1. Jonas é aqueles livros menores, né? Jonas, capítulo número 1. Deixa eu achar o Jonas aqui. Quase no final da Bíblia, ainda não é o final, mas é quase no final. O versículo 8 diz assim, presta atenção: então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele los tinha declarado. Então, o que aconteceu aqui? Você já conhece essa história. O Jonas quis fugir do propósito de Deus, entrou dentro do navio, foi lá para debaixo do navio, para o porão do navio, e ficou lá escondido. Durante a viagem, sobreveio uma grande tempestade. Atenção! As pessoas fizeram de tudo para tentar superar, para tentar sair daquela tempestade. A palavra de Deus diz que eles jogaram até as suas bagagens, tudo no mar, para a embarcação ficar mais leve, mas não adiantavam nada. E tudo isso eles foram fazendo, até então, eles não fizeram nenhum questionamento, eles não interrogaram, não perguntaram nada. Aqui, quando eles encontraram com Jonas, eles começaram a perguntar, o que está acontecendo? O que você é? Quem você é? De onde você é? O que você faz? O que você deixa de fazer? Então Jonas vai e responde para eles, e aí eles identificam o problema. Eu pergunto para você, se eles não tivessem feito esse questionamento, eles iriam conseguir resolver aquela situação? Certamente que não. Talvez eles iriam perecer. Não vamos ficar aqui também falando, né? Mas a tempestade, por mais que eles faziam as coisas, né, achando que eram as coisas certas para fazer, a tempestade não passava. Será que Deus não está falando com você? Porque ninguém quer viver endividado, ninguém quer viver no vermelho, não é verdade? Ninguém quer viver uma situação difícil, e as pessoas vão fazendo as coisas para melhorar, porém não melhoram. As pessoas vão fazendo as coisas para prosperar, porém não prosperam. Então, o que é que eu estou fazendo de errado? Aonde está o erro? Né? Por que eu estou endividado? Por que eu estou no vermelho? São perguntas simples que vai me ajudar. Eu identificando esse erro, eu vou ter que mudar, eu vou ter que tomar uma decisão, vou ter que ser radical. Se eu quero um retorno, você quer um retorno? Então você vai ter que fazer essa pergunta e fazer dessa forma. Às vezes nós pagamos um valor absurdo de contas, né? Mas já pensou se nós converteríamos esse valor que nós estamos pagando de contas, de dívidas para nós mesmos, pagar para nós mesmos, o quanto não seria bom? Então se questione, por que eu estou nessa situação? Não tem que estar, não deveria estar, mas se está, pergunte, e a partir das respostas vai dando passo, pastor, eu não vou conseguir. Vai, meu irmão, Deus é contigo. Vamos voltar lá para 2 Reis. Então ela foi e falou para o homem de Deus. O versículo 2 diz, e Eliseu disse, o que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse, vai
Pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre o teu filho, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Tem muitas lições para nós aqui. Eu espero que Deus, que o Espírito Santo de Deus, fale com você. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, além do questionamento por que está endividado, é: procure a pessoa certa. Busque conselho com as pessoas certas. Às vezes nós nos aconselhamos com pessoas que não é que a pessoa é errada, mas talvez a pessoa não esteja numa direção, numa presença, numa unção de Deus para nos dar a direção correta. E nós estamos seguindo a orientação daquela pessoa e não está dando certo. Então ela foi até o homem de Deus. Talvez se o marido dela tivesse ido, esse problema teria sido resolvido há muito tempo. Tudo indica que ele não foi. E não se espante, a maioria das pessoas, às vezes elas não procuram um homem de Deus para buscar uma orientação, para buscar um aconselhamento, acaba se aconselhando até no Google, né? E tem lá uma informação, ela vai lá e faz e não dá certo. Busque a direção de Deus, busque a pessoa certa. Bom, ela buscou, o homem de Deus deu orientação. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção: ela fez fielmente aquilo que Deus havia dado, pedido para que eles fizessem. Seja fiel a Deus, siga a direção de Deus, obedeça a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Para isso o homem de Deus já deu aqui a receita, né? Fecha a tua porta. Você tem que fechar a sua porta, às vezes para opinião alheia, às vezes, né, fechar a porta para parar de observar como é que os outros fazem, o que deixa de fazer. Fecha a sua porta, tenha um particular, tenha uma comunhão com Deus, não deixa ninguém fazer com que a sua fé ela venha se esfriar ou desanimar. Enfim, fecha a porta do seu quarto e coloque a sua fé em ação. Ela não tinha azeite para encher todas as vasilhas. Alguém poderia dar uma opinião, uma sugestão e acabar com a fé dela. O homem de Deus disse: fecha a porta. Você tem que fechar a porta. Fecha as portas para as dívidas. Fecha as portas para a dívida. Todo mundo faz dívida, pastor. Pois é, ela foi fielmente à direção do homem de Deus. Fecha a porta. Tem coisas que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fechar a porta, vai ficar aberta. E cada vez essa bola de neve vai aumentando. Quando ela fez isso, ela colocou a fé dela em ação. Ela andou pela fé, ela viveu pela fé. Agora não tinha ninguém, era ela e Deus. E os filhos dela trazendo as vasilhas vazia, e o milagre acontecendo, o azeite aumentando, se multiplicando. Pastor, era maravilhoso se isso acontecesse comigo. E é isso que Deus quer fazer, só depende de você fechar a sua porta, colocar sua fé em ação. E aí o versículo de número 7 diz: ela fez saber o homem de Deus, deu seu testemunho, viu? Deu seu testemunho. É muito triste, muitas pessoas às vezes é até abençoado, né, por uma oração, por uma direção, e não dá o testemunho para o homem de Deus. Que triste. Ela foi lá, fez questão, o homem de Deus, Deus abençoou, Deus honrou, o milagre aconteceu, as vasilhas estão cheias de azeite. O senhor acredita? O milagre aconteceu, e ele disse: vai, paga toda a sua dívida. Deus não quer que você fique endividado no veneno. Ora a Deus, Deus dá condição para você pagar todas as suas dívidas e sair desse buraco, dessa lama, em nome de Jesus, e vive do resto. Deus é poderoso até para te abençoar, você trabalhar por conta própria, ter o seu próprio negócio. Está na hora de você buscar a Deus e receber a direção de Deus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus para que esta pessoa coloque a fé dela em ação. Eu oro e repreendo todo o mal. Tenho orado. O Senhor quer fazer coisas grandes.
O Senhor quer que esta pessoa seja grande, um empresário, uma pessoa que vai trabalhar por conta própria, uma pessoa que vai ser coluna da obra do Senhor. É coisas grandes que o Senhor quer fazer, Pai. O Senhor não está nos dando essa direção em vão, à toa. Oh, meu Deus, não te detenhas. Ajuda, faça esse homem, esta mulher despertar em nome de Jesus. E esse espírito de dívida que está fazendo esta pessoa vir endividada, eu oro agora, uso o teu poder, digo, espírito da dívida, seja amarrado agora, seja repreendido. Saiam, vão embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Eu declaro que o seu azeite vai se multiplicar, em nome de Jesus. Seus clientes se multiplicarão, os seus negócios, o seu trabalho se multiplicará, em nome de Jesus. Deus está levantando você, Deus vai te levantar, te erguer, para você ser grande, para você ser abençoado, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E você fala amém. Oh, graças a Deus. Olha, um abraço, que o bom Deus te abençoe e até o próximo programa, no nome de Jesus.